Olá, boa noite. Descartado o primeiro caso do novo coronavírus aqui no Espírito Santo. A informação foi divulgada durante a tarde pela Secretaria de Estado da Saúde. A suspeita deixou muita gente preocupada na UPA de Carapina e também no Hospital Jaime Santos Neves, na Serra, onde o paciente está internado. Os detalhes você confere agora na reportagem. O paciente de 54 anos continuou internado em isolamento no Hospital Estadual Jaime dos Santos Neves, na Serra, durante a tarde. Ele chegou no Espírito Santo após uma viagem à Itália, apresentando febre e outros sintomas respiratórios. Foi transferido para o hospital, que, segundo a Secretaria de Saúde, é referência em atendimento de casos suspeitos. Ele está estável clinicamente. As pessoas que estão internadas no Jaime não estão correndo risco. Pela manhã, essa cuidadora de idosos percebeu algo estranho quando viu a equipe de enfermagem usando máscaras. Já fiquei preocupada com o pessoal usando máscara no corredor e eu fiquei desconfiada. Esse vídeo mostra alguns pacientes saindo do pronto-socorro também usando máscaras. Nem todo mundo onde meu pai estava internado estava com máscara, os pacientes não estavam usando máscara. Nem todos os funcionários estavam usando máscara, então eu estava sem entender, mas como eu estava com medo, eu fiquei com a máscara quase a noite toda. O alerta ganhou força depois que o primeiro caso de coronavírus foi confirmado aqui no Brasil. Um senhor de 61 anos em São Paulo. O grau de letalidade da doença é de 2,3%. O subsecretário de Saúde da Serra afirma que, de início, os sintomas são muito parecidos com os de uma gripe comum. Mas devido ao fato de o homem ter vindo de uma região em que a incidência de casos é grande, o isolamento foi necessário. O fato que foi mais relevante é que ele veio de uma região que já houve casos confirmados. Então ele automaticamente é colocado como suspeito. À tarde, muitos pacientes e acompanhantes estavam usando máscaras. Dona Marilda estava bastante preocupada com o irmão que está internado após uma cirurgia. Meu irmão está internado aí, né? E ele fez uma cirurgia, né? Aí, quer dizer, a gente acaba ficando preocupado, porque ele está internado, né? Mas um novo caso está sendo investigado, desta vez em Aracruz. O repórter Vitor Zucolotti tem mais detalhes ao vivo para a gente. Não é isso, Vitor? Boa noite. Quais os detalhes que você traz hoje? Boa noite, Isabela. Boa noite a todos que acompanham o TN2. É isso mesmo. A informação é da repórter, do jornalista Fabiana Tostes, da coluna Plenário do Tribuna Online. Trata-se, como você falou, né, de um rapaz de 25 anos de Aracruz. Ele apresentou os sintomas da contaminação após voltar de uma viagem a Singapura. Um dos países que, inclusive, né, tem alerta listado pelo Ministério da Saúde devido à incidência de casos aí do coronavírus. De acordo com o coordenador do Centro de Operações Estratégicas da CESA, Luiz Carlos Reblin, o paciente procurou o Hospital São Camilo em Aracruz ontem, na terça-feira, com febre, coriza e dor no corpo e está em isolamento domiciliar. Como eu informei, né, ele chegou de Singapura, onde ele foi fazer um treinamento para uma empresa na última quinta-feira, por meio de uma viagem aérea. Ele teve o material coletado para fazer exame, que deve ser processado rapidamente, segundo informações aí do coordenador da CESA. A CESA ainda não sabe se o paciente teve contato com pessoas contaminadas pelo vírus, né? Então, a partir de amanhã, dessa quinta-feira, vai levantar aí todos os detalhes, segundo a informação do coordenador. Por enquanto, então agora é aí o único caso suspeito de coronavírus, já que esse outro do paciente do Jaime Santos Neves foi descartado, porque na realidade é um caso de influenza A e esse paciente continua internado no Jaime para tratar, né, dessa situação. Bom, o que chama muita atenção, Isabela, é a suspeita, né, com relação a confirmação de um caso de coronavírus em São Paulo. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, falou sobre o assunto. Confira. Agora que nós vamos ver como que esse vírus vai se comportar numa situação de um país tropical, em pleno verão, como que vai ser o padrão de comportamento. É um vírus novo. Portanto, ele pode manter o mesmo padrão de comportamento de transmissão que ele tem no hemisfério norte, onde basicamente você tem o frio, você tem a temperatura como um fator onde ele já está se colocando, já se percebe como é o comportamento do vírus. E agora no hemisfério sul a gente começa agora a perceber
qual vai ser o comportamento do vírus. Pois é, gente, essa situação então muito preocupante, o coronavírus, está alarmando o mundo inteiro. Aqui no Espírito Santo teve esse caso que foi descartado hoje, né, desse paciente que é de Linhares, só que foi descartado, foi confirmado influenza A, e agora tem essa suspeita aí de um novo caso do novo coronavírus que está em Aracruz, um rapaz de 25 anos que veio de Singapura, um dos países listados aí com a situação de alerta pelo Ministério da Saúde. Até o momento, o coronavírus matou mais de 2.700 pessoas, mais de 80 mil pacientes estão contaminados, segundo a Organização Mundial da Saúde, e 43 países e 2 territórios autônomos chineses têm casos de coronavírus. Essas são as informações atualizadas sobre a situação desse vírus que está deixando o mundo inteiro em alerta. Pois é, a gente começou o jornal, né, Isabela, falando do descarte aí dessa suspeita, e agora a gente tem essa nova atualização, informações do Tribuna Online. Inclusive o Tribuna Online passou essa informação do descarte com exclusividade agora, com as informações da Fabiana Tostes, da coluna plenário do Tribuna Online, sobre esse novo caso suspeito, que amanhã a gente deve ter mais detalhes desse rapaz de 25 anos de Aracruz. Qualquer informação, a gente continua aqui na Isabela verificando tudo, até porque é muito importante que as pessoas tenham detalhes de tudo o que está acontecendo de verdade. Eu volto com você aí no estúdio. Isso aí, Vitor. Muito obrigada pelas informações. A gente vai continuar acompanhando. E, gente, teve corrida em busca de máscaras de proteção nas farmácias de Vitória. Esse é um dos destaques do portal Tribuna Online. Acompanhem comigo aqui na tela. A gente vai colocar aqui para você, olha só, é um dos destaques de hoje, porque a reportagem percorreu algumas farmácias da capital horas depois que foi anunciado aquele primeiro caso suspeito. Hoje pela manhã já era difícil encontrar as máscaras. Funcionários informaram que estavam sem estoque porque faltava o produto até nas indústrias. É que a maioria delas vem da China, que enfrenta o surto do novo coronavírus. Para saber quais as farmácias percorridas e saber mais detalhes, acesse o tribunaonline.com.br. Você tem aí o site, eu tenho certeza que você já acompanha. Olha, gente, ainda falando sobre o coronavírus, muita gente já tem se preocupado em usar essas máscaras com medo de ser infectado pela doença. Porém, os especialistas afirmam que o mais importante é manter bons hábitos de higiene. As infecções provocadas por vírus que causam doenças respiratórias já são uma preocupação no Brasil, como os vírus influenza A, B e C. De acordo com especialistas em saúde, existem pelo menos 4 vírus desta natureza em circulação no país. E a contaminação acontece de maneira simples, como, por exemplo, ao tossir e espirrar, gotículas são transportadas pelo ar e podem infectar outras pessoas. Por este motivo, é necessário levar a sério alguns hábitos. A gente lava as mãos, né? Usar álcool, tomar cuidado no espirro, botar a mão. E tomar cuidado dentro do ônibus com os outros também, né? Dentro do ônibus é impossível, né? Esses ônibus lotados que a gente anda, né? Mas assim, evita contato assim direto, tipo assim, não passar muito perto das pessoas, entendeu? Sempre eu lavo as mãos, entendeu? Antes de tocar em qualquer alimento. Como que a senhora faz quando a senhora está no ônibus, começa a chover, todo mundo fecha a janela? Aí eu abro. Se eu estiver dentro do ônibus, eu abro. De acordo com o infectologista, os cuidados por parte da população são importantes para evitar o aumento no número de pessoas doentes. Se a gente está com tosse, né, cobrir a boca e o nariz ao tossir. Isso evita que a gente dissemine esses vírus no ambiente e transmita mais. E a outra coisa é evitar ambientes com muita gente. Se nós ficamos em ambientes aglomerados, nós vamos ter mais chance de transmitir infecção respiratória. O especialista reforça ainda que, apesar do caso suspeito de coronavírus ter sido descartado aqui no estado, a população precisa ficar atenta e manter hábitos simples, como o de lavar as mãos. A água corrente, a água e sabão, elas carregam esses vírus e mecanicamente levam a possibilidade para longe, a possibilidade de infecção. Então, lavar as mãos é muito importante. Outro cuidado importante, se não podemos lavar as mãos em intervalo muito curto, é o uso do álcool gel. O álcool é um desinfetante muito eficaz contra os vírus respiratórios. E o álcool gel, o gel faz com que a ação do álcool permaneça por mais tempo. Fica aí, então, um alerta para você. No retorno do TN, a gente fala da reclamação dos moradores no Centro Histórico de Vitória. Teve mau cheiro no comércio e barulho durante a madrugada após o carnaval. Agora imagens ao vivo do trânsito ali na Reta da Penha. A gente já volta.
Divulgadas as imagens de um assalto em uma agência dos Correios em Vitória. As imagens mostram o momento em que 2 bandidos chegam na agência, que fica na Avenida Leitão da Silva. Um deles vai até o caixa e tenta abordar um cliente. O homem até se assusta e tenta reagir, mas acaba desistindo. Em seguida, o criminoso sai recolhendo o dinheiro dos caixas. Durante o assalto, o outro bandido fica na porta e fala algo para as vítimas. O assalto aconteceu em novembro do ano passado e quem tiver qualquer informação que possa ajudar a polícia a identificar a dupla, deve ligar para o Disque Denúncia 181. Agora a gente fala de intolerância. Em Vila Velha, uma briga por causa de um estacionamento acabou em tiro na Glória. Como enfrentar esse tipo de problema no dia a dia? Vamos ver na reportagem. Na parede da casa, a marca do tiro que foi disparado pelo vizinho desta atendente de 28 anos. Mirou a arma contra mim e falou, agora você vai ter. Nisso que ele mirou a arma, eu saí e me retirei da mira do revólver dele. Só que ele disparou. No disparo que ele efetuou, na mira estava minha filha, minha sobrinha e minha tia. E ele saiu em alta velocidade com mais um comparsa. A confusão começou no início da tarde de terça-feira. A vítima brincava com a sobrinha e com a filha aqui nessa rua. E em certo momento acabou encostando no carro do rapaz, do vizinho dela. Ele não gostou da atitude, começou uma confusão, um bate-boca. O rapaz veio, retirou o carro e depois de cerca de 40 minutos voltou e realizou o disparo. A rua é aparentemente tranquila, mas a vítima conta que confusões são frequentes por aqui. Morador daqui não pode colocar o carro em frente ao portão deles. Eles botam placa, não estacione, bota lajota, bota tudo para impedir. Agora eles podem botar o carro deles em frente ao portão das pessoas. São tipo de moradores que arrumam confusão por vaga de carro. Em setembro do ano passado, uma briga entre vizinhos também provocou uma tentativa de homicídio na porta de um bar em Nova Palestina, Vitória. Ezeilton Barbosa acabou preso em flagrante. Casos assim mostram que as pessoas estão cada vez mais intolerantes, é o que afirma esse psicólogo. E a gente também vive num processo, numa sociedade, melhor dizendo, ocidental, que ela não se preocupa com a questão do autoconhecimento, de olhar para si e lidar com as suas questões internas, com as suas dificuldades, com as suas questões interiores. Então, as pessoas elas vão tendo experiências durante a vida, elas vão passando, vão vivendo, vai tendo, passando, vai passando, e não elabora as suas frustrações, as suas dificuldades, os seus problemas, as suas questões internas. E a gente vive estímulos estressantes na sociedade. Então, a pessoa vai viver situações que vão ser como gatilho. E como ela não lidou com tudo aquilo acaba vindo de uma forma assim e possuindo-a. Ele ainda explica que para viver uma vida mais tranquila em sociedade é fundamental ter autoconhecimento. E uma coisa bem clara em psicologia é o que não é tratado não é curado. E se eu não curo, aquela coisa que eu não curo me domina. Então, essas experiências maltratadas, mal vividas, mal elaboradas, elas vão dominar a vida da pessoa e ela não vai ter como lidar com aquilo. Tem como lidar com isso? Tem, se ela começar a olhar para isso e começar a tratar. Pois é, né? Para se tratar, é necessário buscar atendimento. Os postos de saúde dos municípios oferecem tratamento psicológico. E quando esses conflitos de convivência se transformam em crimes, a polícia tem que agir. O caso já foi registrado e segue sob investigação. Um adolescente foi espancado até a morte em Cariacica. O crime pode ter sido cometido por traficantes. O adolescente de 15 anos não tinha passagem pela polícia, que investiga se ele foi morto por engano. O jovem foi passar o carnaval na casa do avô, no bairro Novo Brasil, quando 8 traficantes o chamaram na porta da residência. Eles teriam notado que uma quantidade de drogas escondida nas proximidades teria sumido. A vítima não teve chances de defesa, foi espancada e enforcada até a morte em frente da casa do avô. Os suspeitos deste crime cruel fugiram em seguida e ainda não foram encontrados. Quem tiver informação pode fazer denúncia ao 181. O Carnaval no centro de Vitória reuniu mais de 180 mil pessoas. Este ano teve novo local, mas mesmo assim moradores do centro histórico reclamam do barulho na madrugada e da falta de educação de alguns foliões. 180 mil pessoas passaram pelo centro de Vitória nos 4 dias de carnaval. A Avenida Beira-Mar, local onde o palco foi montado, ficou repleta de pessoas. Mas as outras ruas do centro de Vitória também ficaram movimentadas.
Mesmo com mais de 300 banheiros instalados, teve folião que preferiu as portas das lojas. Um transtorno para quem abriu o comércio nesta quarta-feira. Cacos de vidro quebrado na porta, mijo, que as pessoas mijam no cantinho da porta, urina, vai para dentro, fica aquele odor muito desconfortável, né? Porque a prefeitura faz o trabalho pro lado de fora, de lavar, de botar cloro e tudo, mas o que fica para dentro é o desprazer que a gente tem, né? Quem mora no centro de Vitória também reclama dos transtornos. O congestionamento no trânsito impediu a movimentação até de ambulâncias. O veículo não consegue passar e fica cercado por foliões. A Avenida Governador Bley, apesar de não ter sido interditada, foi ocupada por populares. Nesta outra imagem, o registro da violência. O taxista tenta passar, como não consegue, avança sobre as pessoas e o carro acaba depredado. Nesta outra cena, populares tentam retirar um veículo que desceu na escadaria Maria Ortiz. Nós aqui no centro, um centro histórico frágil, nós não temos estrutura para receber aproximadamente 60 mil pessoas aqui. Pessoas embriagadas, pessoas com violência, quebra-quebra, sexo. As pessoas podem fazer suas escolhas, mas nós não somos obrigados a termos essas escolhas. Neste ano, a prefeitura concentrou o carnaval na Avenida Beira-Mar, mas de acordo com os moradores, as ruas aqui no entorno do centro de Vitória ficaram tomadas por foliões e o som alto incomodou muita gente por aqui. A prefeitura de Vitória informou que 9 caixas de som foram apreendidas durante o carnaval, além de 12 carros multados em até R$9 mil. Mas, pelo visto, a ação não foi suficiente. O som irregular ficou solto a noite toda. Aqui na Praça Baldovete, na Costa Pereira, na Rua 7, ali perto da Gama Rosa também. Então, foi caixa de som para tudo quanto é lado. De acordo com o secretário de Segurança Urbana, os 4 dias de carnaval foram bem-sucedidos. Acreditamos que o aparato de segurança que estava ali atuou da maneira adequada, conseguiu controlar as situações mais graves e essas situações que você citou, que são realmente que incomodam muito a todos os moradores, elas são situações que, devido ao fato do aparato de segurança estar focado nas questões mais graves, essas situações realmente deixaram algum tipo de reclamação por parte dos moradores do centro. Tem que discutir agora para os próximos carnavais, né? E como é que será que está sendo o retorno para casa do feriadão? Muita gente vai pegar estrada ou vai embarcar em um ônibus daqui a pouco? É hora de voltar à rotina. Depois do feriadão de carnaval, o movimento de volta para casa nesta quarta-feira de cinzas foi grande nas principais rodovias do estado. Na Rodossol, uma das opções que liga a Grande Vitória ao litoral sul, turistas tiveram uma viagem tranquila. Tranquilo, tá fluindo, o trânsito tá fluindo, tá tudo tranquilo, graças a Deus. Tranquilaço, carnaval, tudo tranquilo, bem segurando. Enquanto alguns voltam para casa e seguem a normalidade da vida, outros vão aproveitar mais um pouco e emendar até o final de semana. Para aqueles que preferem viajar à noite, a atenção tem que ser redobrada para evitar acidentes. No sábado, início de carnaval, o vereador da Serra, Cabo Porto, a esposa e o filho morreram após baterem de frente com uma carreta na BR-101 entre Jaguaré e Soretama. Em Aracruz, um jovem morreu atropelado por um carro. Já no sul do estado, 2 acidentes. Em Itapemirim, uma batida entre 2 carros e um caminhão deixou 9 pessoas feridas. Em Anchieta, um caminhoneiro ficou ferido após a carreta tombar. Com medo de tantos acidentes, muitos preferem confiar nos ônibus de viagem. Visitei a família, passei muito tempo aqui e graças a Deus estou voltando, amanhã à tarde estou chegando lá. Boa movimentação também na rodoviária de Vitória. O Eduardo e a família voltavam para a Barra de São Francisco depois de curtir o carnaval na capital. Divertimos muito, ótimo carnaval, tranquilo, seguro, nada a reclamar. Acostumado já, aí é melhor, a gente preferiu o ônibus. A seguir começa a Quaresma, um período de jejum e reflexão para os católicos. Agora imagens do trânsito para você na reta do aeroporto, a gente volta bem rapidinho. Hoje, quarta-feira de cinzas, muitos fiéis participaram de missas. No Convento da Penha teve celebração logo cedo. As cinzas benzidas são colocadas sobre a cabeça dos fiéis em sinal de penitência e arrependimento. A quarta-feira de cinzas marca o início da Quaresma, que vai até o dia 9 de abril. Os 40 dias que antecedem a Páscoa.
É durante este período que os cristãos fazem jejum e refletem sobre a vida. E o tema da campanha da fraternidade deste ano, que se iniciou hoje, é Fraternidade, Vida, Dom e Compromisso. O Papa Francisco pediu uma quaresma sem insultos nas redes sociais. E a gente fica por aqui. Muito obrigada pela companhia de sempre. Uma ótima noite para você e até amanhã.